Fala, meu brother da climatização ou da refrigeração. Se você ainda não me conhece, eu sou Eduardo Prado, tenho mais de 30 anos de experiência e eu utilizo esse canal para dividir conhecimento com os seguidores, com os meus alunos. E eu tenho o desafio de colocar um vídeo todo santo dia aqui no canal do YouTube. Então, se você não está me seguindo ainda, começa a me seguir, toca aí nesse like para me ajudar e aciona o sininho, porque todo dia você vai receber uma mensagem para você conseguir assistir uma dica nova. Bom, e hoje eu estou aqui para a gente falar o seguinte. Tem um aluno chamado Leandro que fez a seguinte pergunta. Prado, quanto tempo para sair um auxiliar e ser promovido a mecânico a técnico? Isso é interessante demais, sabia, gente? Porque, nesse momento, você que é um administrador, dono de empresa, empresário, existe diferença, hein, de dono de empresa para empresário. Se você ainda não me segue, começa a me acompanhar aqui no YouTube. Lá no Instagram é @pradoclima. Também coloco conteúdo todo santo dia lá no Instagram também para você entender qual é a diferença do empresário para o dono de empresa. Mas se você é qualquer um dessas categorias que administra alguma mão de obra, ou seja, que você tem colaboradores, é importante essa pergunta, né? Quanto tempo? Bom, antes da pandemia eu tinha 26 equipes, porque a minha empresa atua hoje em 15 estados do Brasil. Então você imagina, nós executávamos em média mais de 30 trabalhos por dia. Porque você imagina, se cada equipe executasse um trabalho, já seriam 26, porque nós tínhamos 26 equipes. Só que tinha alguma equipe que estava fazendo um trabalho que era menos demorado, né? Uma troca do motor, de uma placa, de um componente, então conseguia fazer 2 até 3 serviços no dia. Então a gente executava mais de 30 trabalhos por dia. Agora, o que define um cara que é auxiliar, mecânico 1, mecânico 2, mecânico 3, técnico? O que é que difere uma pessoa da outra? É a capacidade técnica. Então não existe uma receita de bolo para a gente falar, bom, se o cara entrar dia 1º de janeiro, quando for dia 29 de dezembro, ele já é mecânico 1. Lá no outro ano, quando for em agosto, aí já é mecânico 2. Não existe isso, gente. Seria muito bom se fosse verdade, né? Você conseguisse ter um procedimento, que a minha empresa, eu falo muito sobre procedimentos e processos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Que é muito importante também você assistir esses vídeos relacionados a processo e procedimento. Agora, não existe, vou te dar uma ideia. Eu tenho colaboradores que infelizmente chegaram a ficar 4 anos como auxiliar e não foram promovidos. Por que, Prato, que você não promove? É simples. Você faz uma pergunta básica daquilo que o cara acompanha todos os dias e ele não sabe responder. Você pergunta para que serve o vácuo? Qual a diferença de fazer ou não um vácuo? Você concorda com uma pessoa que já está há 4 anos trabalhando todos os dias? Se ele não sabe responder essas perguntas básicas, é sinal que ele não tem interesse. E olha que eu trabalho em local crítico, em indústrias, laboratórios. A gente tem... em 2019 nós executamos 6.800 ordens de serviço. Tem noção do que é isso? E mesmo assim, depois de 2, 3, 4 anos, tem pessoas que não têm, zero de conhecimento. Agora, por outro lado, nós tivemos um colaborador que começou a trabalhar, em menos de um ano, ele me obrigou a fazer a promoção dele. Só que o cara estudava todas as noites, pegava manual de equipamento. Posso levar isso aqui para casa? Pode. Ia instalar uma máquina? Pegava lá o fabricante, não manda aquele manual? Ele levava para casa para ler isso daí. Final de semana ele estudava. Ou seja, em menos de um ano esse cara nos obrigou. Ele fazia tanta coisa que chegou um momento que a gente ficava em dúvida se ele não fazia mais coisa que o mecânico, sendo auxiliar. Percebe a diferença? Eu costumo dizer, nas minhas palestras, que o Neymar já jogava no nível que ele joga hoje. Lá no Paris Saint-Germain, ele jogava nesse mesmo nível quando ele ainda estava lá na categoria de base. Foi isso que fez as pessoas começarem a enxergar, e aí hoje ele está jogando lá no Paris Saint-Germain. Você entende isso? Então não existe uma receita de bolo
para você determinar, bom, daqui a tanto tempo. Então, qual é o conselho que eu te dou? Você precisa criar alguns testes aí na tua empresa, teste prático, umas 10 perguntas, 15 perguntas técnicas, e aí você define, bom, para um cara ser alçado de auxiliar para mecânico 1, ele precisa saber pelo menos essas coisas aqui. Uma lista. E aí quando algum colaborador seu começar, que é o que eu fazia na empresa, quando eu que cuidava ainda dessa parte, né? Agora eu tenho engenheiro, gerente, encarregado que fazem isso. Toda vez que alguém, pô, Soprado, acho que está na hora aí de me promover, já estou tanto tempo. Vamos fazer. Faz o seguinte, vem tomar um café aqui na empresa. Ou eu chamava ele para tomar um café no escritório, ou eu ia até a fábrica, o local de trabalho dele, e levava a provazinha. A hora que ele vinha sentar para tomar o café, tudo feliz, foi beleza. Então, vamos fazer um testezinho aqui com você. Responde essas perguntas aí para mim. Aí você só viu o rapaz coçando a cabeça, olhava para o alto, para as paredes. Foi muito engraçado que um falou assim, fala o seguinte, esquece sair de chaqueta que eu tô vendo que eu vou ter que comer muito feijão. Eu falei, exatamente. Não é por tempo, isso aqui não é um quartel, sabe, militar, que você vai sendo promovido por tempo. Não existe isso, é conhecimento, até porque toda vez que o cara recebe uma nova promoção, você subentende que ele vai passar a resolver problemas maiores. Dinheiro, eu costumo dizer nas minhas redes sociais que o dinheiro está relacionado ao tamanho do problema que você resolve. Então, se eu sou auxiliar, qual é a minha preocupação? Recolher ferramenta, limpar o chão, carregar cilindro de nitrogênio. Isso eu sou mecânico, aí eu já tenho que fazer um diagnóstico no equipamento. Você concorda? Eu começo a resolver problemas maiores e ó, o dinheiro aumenta também. Só que para isso eu tenho que ter capacidade técnica. Então não existe uma receita de bolo, nem um prazo para você determinar. Na minha empresa, com 1 ano e 3 meses, o cara vai para mecânico 1. Impossível. Você vai ver que tem pessoas que com 5 meses você já vai ter que promover o cara. Lógico que não pode, é pouco tempo. Mas eu estou dizendo o seguinte, existem pessoas que o cara é comprometido. O cara toda noite estuda, eu tenho um colaborador que o cara estuda 1h30 por noite. Tem noção do que é isso? Imagina esse cara depois de 1 ano. Ele vira um monstro tecnicamente. Por outro lado, tem outro que chega, assiste a novela, assiste o futebol, final de semana só na bebedeira, na farra, chega segunda-feira, o cara não sabe o que mexer no alicate amperímetro. Depois de 1 ano de empresa, você entrega um alicate amperímetro no cara e fala, mede essa corrente para mim aí, mede essa resistência aí. O cara não sabe. Então não existe, beleza? Promoção tem a ver com qualificação, nível de conhecimento. É isso que vai determinar se uma pessoa está pronta ou não. E você tem que tomar cuidado com isso, porque de repente você tem um colaborador que é muito dedicado e em pouco tempo esse cara vai se esforçar e vai merecer uma promoção. Você precisa estar ligado nisso. Agora, não adianta querer promover só porque o cara já está há 2, 3 anos. Eu me lembro que eu fiz uma contratação uma vez, e nessa época ainda eu que fazia a contratação. E o cara tinha uma carteira de trabalho com 9 anos de mecânico. Eu falei, pô, show de bola, velho. 9 anos de mecânico. E ele foi fazer um teste em uma das nossas oficinas do litoral de São Paulo. Nessa oficina tinha a parte de oficina e tinha o escritório. Uma porta, tinha um escritório, umas 3 mesas, o computador. Nessa época o escritório era junto com a oficina. Nós separamos agora. Um lugar fica galpão das coisas e outro lugar escritório. Bom, aí tinha um compressor de um aparelho de janela para ser substituído. O aparelho de janela estava em cima da bancada, a caixa do compressor, eu falei, ó, você vai lá para a oficina que eu quero fazer um teste com você. Você vai trocar um compressor de um ACJ. Bom, chegamos lá, eu tinha que mandar um e-mail, era uma coisa assim, tipo de 10 minutos, e eu já estava atrasado com isso. Nós chegamos, eu falei, cara, fala o seguinte, vai iniciando a troca do compressor, eu vou entrar aqui, cara, eu vou abrir o computador, mandar uns 2 e-mails e já venho aqui para te acompanhar. Beleza? Beleza, seu papo, tá tranquilo. Entrei pro escritório e ele ficou lá trocando o compressor. Daqui a pouco eu escutei assim, ó, pá! Aí eu levantei correndo do escritório. Quando eu cheguei na porta do escritório que eu olhei para a oficina, ele estava na frente do aparelho com o maçarico na mão, PPU, né? O PPU apagado, o teto, que era um teto de isopor, todo lavado de óleo, vazando fluido. Ele virou para mim branco. O senhor não tinha tirado o gás ainda? Eu falei, você tá maluco, velho? Ou seja, você acha que um cara desse tem cacuete de mecânico? É a mesma coisa que você entrar num carro com você de um amigo seu
e dar na chave sem pelo menos checar se o carro, pisar na embreagem ou checar se o carro não está no ponto morto. Ou seja, ele meteu fogo na tubulação sem checar se ainda tinha fluido. Aí ele foi me explicar que é o seguinte, foi, pô, cara, com 9 anos, me dá uma mancada dessa, pô, você sabe o que é? Na realidade, ele estava numa empresa passando infraestrutura. Em prédios, o cara pega lá um prédio com 300 apartamentos só para passar linha. Então era esticar a tubulação, isolar e prender. Esticar a tubulação, isolar e prender com cabo PP. Era isso que ele fez. Chegou um tempo que ele começou a pegar agilidade, né? Começou a dar lucro pro patrão dele. E falou, pô, patrão, 3 anos aí, pô, com vocês, como ajudante, meu. O patrão se sentiu na obrigação, porque na passagem de infra, o cara era fera. 3 anos fazendo isso, você imagina. E essa empresa pegava muita infraestrutura para passar. Então o moleque era o cara na hora de passar infra. Só que passar infra tem a ver com parte técnica, mexer com nitrogênio, balança eletrônica, capacímetro, alicate amperímetro, vacuômetro. Tem nada a ver. Aliás, tinha que ser até outra profissão, passador de linha, porque o cara não faz mais nada. Ele estica o tubo, isola, prende o cabo PP e prende a linha na parede. E por isso ele foi promovido a mecânico. E o cara tinha lá 9 anos de mecânico. Então, gente, tomem cuidado com isso. Promoção tem a ver com capacidade técnica, até para você ter uma equipe qualificada. Bom, gostou do vídeo? Agora eu preciso da sua ajuda. Te dei uma dica de tubarão. Dá um like nesse vídeo aí para você me ajudar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos da sua região para você melhorar a condição das empresas aí da tua região. E comece a me seguir se você não estiver seguindo. E lá no Instagram é @pradoclima. Nos vemos nos próximos vídeos.